Bom dia, terceiro ano. Como é que vocês estão hoje? Segunda-feira, né? Mais uma segunda-feira, graças a Deus. Espero que vocês todos estejam bem, com saúde, animados, para iniciarmos mais uma semana de aula, né? Que vocês possam ter força, coragem, fé e não desanimar, tá certo? Bom, na aula passada nós vimos o que mesmo que lembra? Como diz o ditado, não é isso? Nós vimos alguns ditados populares, né, com seus significados, tá certo? Bom, e hoje ficou para a gente conferir uma pequena atividadezinha da página 133, né? Então vamos só relembrar quais foram os ditados, só fazer a leitura aqui de 4 ditados que tem no livro de vocês, né? Então vamos aí acompanhar a leitura. Olha só isso daqui, né? Quem tudo quer, nada tem. Devagar se vai ao longe. Quem não chora, não mama. Né? Onde tem fumaça, tem fogo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então, esses foram alguns, sendo outros, entre outros, que eu coloquei para que vocês vissem, juntamente com os seus significados, tá certo? Bom, então vamos lá para a página 133, para a gente conferir a nossa pequena atividade que eu deixei para vocês responderem, tá bom? Então, aí nós temos duas questões de marcar, sendo que a primeira está dizendo o seguinte: das frases abaixo, marque aquelas que são ditos populares. A primeira: quem espera sempre alcança. Certo, pode marcar. A segunda: gasolina tem novo aumento na próxima semana. Isso não é um dito popular. Terceiro: papagaio come milho, periquito leva a fama. Também é um dito popular, podem marcar. A quarta: a que horas vocês chegam da aula? Isso aqui não é um dito, é uma pergunta, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. É um dito popular. Último: quem quer faz, quem não quer manda. Também é um dito popular, tá certo? A segunda: converse com seus colegas e o professor e explique o significado de cada um dos ditos populares que você marcou, ok? Bom, então esse daqui, quando ele diz assim: quem espera sempre alcança. Ou seja, as pessoas que não esperam, que não perdem a esperança, né? Um dia elas podem alcançar o seu desejo. O segundo: papagaio come milho e periquito leva fama. Essa daí quer dizer o quê? Que uns faz, né? E todos pagam, certo? Um apronta e o outro é quem paga o pato. Quem confere, ferro fere, com ferro será ferido. Bom, quer dizer que aquele que maltrata o outro vai receber o troco na mesma moeda. Né? Ou seja, aquele que inventa, cria alguma história com o nome de alguém, também será, alguém vai inventar alguma coisa com o nome dele. Quem quer faz, quem não quer manda. Ou seja, tem uns que querem fazer algo, fazem com as próprias mãos. E tem outros que não querem, mas podem mandar a fazer, tá certo? A terceira: marque as alternativas corretas com os ditos populares. São textos longos, não é dito popular. Relata um fato ocorrido, não é dito popular. São textos curtos? Sim. Os ditos populares são frases, né? Textos pequenos. Narram uma história inventada? Não. Expressam um aprendizado com situações da vida? Sim, é isso mesmo. Falam sobre fatos da vida? Não. São de autoria desconhecida? Sim. A gente não sabe quem os criou, né? A gente simplesmente sabe que alguém
né? Inventou por causa de quê? De algum sofrimento, de alguma coisa, de algum acontecimento. Mas quem os criou, não temos, no caso, um autor, tá certo? Bom, então está aí conferida a nossa atividade, certo? E hoje nós vamos falar sobre, né, as sílabas. Vamos aprender a contar as sílabas, tá bom? Então vamos juntos, né, aprender a contar a quantidade de sílabas, tá certo? Então vamos acompanhar com atenção, tá? Bom, então para a gente começar, nós temos que entender primeiro, né, em relação ao número de letras e de sílabas. E para isso a gente precisa entender que são o quê? Fonemas. Sílabas são formadas a partir dos sons, que os sons são chamados de fonemas. Então, o que letras e fonemas apresentam conceitos distintos, né? Letra é a representação gráfica do fonema, né? Essas escritazinhas são as letras. Já o fonema é a representação sonora, que é o quê? Sonora é o som, certo? Então, é a partir daí, quando a gente identifica os sons, é que nós podemos dividir quais são as sílabas, tá? Então, vamos ver aí. Fonema é a representação sonora. Letra é a representação gráfica do fonema. E sílaba é um conjunto de fonemas transmitidos num só impulso, ou seja, numa só vez, tá certo? Então, essa é a definição dos três, né? Nós temos que entender quem é fonema, que é o som, a letra, que é a representação desse som, e que a partir daí, esse conjunto de sons que são as sílabas, tá certo? Para a gente poder começar a aprender a classificar a quantidade de sílabas. Bom, numa palavra, nem sempre há o mesmo número de letras e fonemas, ou seja, o mesmo número de sons, tá certo? Então, como por exemplo, a palavra táxi, por exemplo, possui o quê? 4 letras, não é isso? Ó? Táxi, T-A-X-I. Então, são 4 letrinhas. Mas são o quê? São 5 fonemas, são 5 sons, né? Entra o som do KS, táxi, né? A palavra hora já é o contrário. A palavra hora, ela possui 4 letras, mais letras do que fonema, né? E possui apenas 3 fonemas. Por quê? Porque o H não tem som, então não é um fonema, certo? Bom, então agora vamos ver, né, realmente a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, tá? Bom, então com relação ao número de sílabas, as palavras podem ser classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Eu sei que esses nomes, por enquanto, vão parecer um pouco diferente, né? Interessante, engraçado. Sei que alguns de vocês vão pensar assim, tá? Mas nós vamos ver cada uma delas separadamente, tá certo? Bom, só lembrando que vocês já aprenderam a separar as palavras em sílabas em aulas passadas, né? A contar, que era 1, 2, 3, mas nós ainda não tínhamos dado um nome. Então, agora nós vamos dar um nome para cada uma delas. Bom, as sílabas, como já falamos, são o quê? São fonemas, que são sons, tá? Ou grupo de fonemas pronunciados por meio de apenas uma emissão sonora, né? Como sabemos, as vogais são o quê? São a base das sílabas, que compõem as palavras da língua portuguesa. Quem lembra quais são as vogais? A, E, I, O, U. Então, para nós termos uma sílaba, precisamos que tenha uma vogal, certo? Sem vogal não tem como ter uma sílaba. Com relação ao número de sílabas, as palavras podem ser classificadas em monossílabas, dissílabas, como eu já falei, trissílabas e polissílabas. Então, vamos ver, né, agora a seguir cada uma delas. Então, preste bastante atenção para que a gente possa compreender
como foi feito, como será essa classificação das palavras, tá certo? Então, atenção, né? E pense e vejam, porque vocês já viram, já aprenderam a separar as sílabas e a contar, tá certo? Agora apenas nós vamos classificar, dar uma classificação a esse número de sílabas, tá certo? Compreendido, então? Então, vamos entender agora na prática, né? Praticando, quando uma palavra é chamada de monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílabas, tá certo? Então, as monossílabas são o quê? São palavras formadas por uma única sílaba, tá? Apenas uma sílaba, quando você pronuncia uma palavra por inteiro de uma vez só. Como, por exemplo, a palavra flor, pá, fé, né? São palavras que quando nós pronunciamos, a gente fala de uma vez só, né? 10, 2, 3. Todas essas palavras são monossílabas, que são pronunciadas de uma só vez, tá certo? Bom, e agora nós vamos ver as dissílabas. Como o próprio nome diz, né? São palavras formadas por duas sílabas, tá certo? Bom, vamos ver aí alguns exemplos e suas separações, como é que ficam separadas essas palavrinhas, tá? Então, acompanhe a leitura e memorize a separação de cada uma delas. Olha só. Ali, dever, solda, sabor, amor, você, cores, dica, lua, sino, urso, amor novamente, né? 2 vezes, vida, fada, água, né? Então, vocês podem ver que às vezes, né? Pode constatar que em todas as sílabas contém o quê? Uma vogal, porque não existe sílaba sem vogal, certo? E que às vezes essa vogal, ela forma uma sílaba sozinho, né? Como aí na palavra ali, na palavra amor, na palavra lua, né? Podemos observar que a vogal, ela formou uma sílaba sozinha. Mas vocês podem ver também que aí não tem nenhuma sílaba formada só por consoante, porque não existe sílaba só com consoante, né? Só existe sílabas quando tem uma vogal, tá certo? Compreendido, então, essa primeira parte? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá certo? Ok? Então, criançada, acho que não está tão rápido a explicação, acho que está dando para que vocês possam compreender, certo? Se puderem, né? Tiver um tempinho, tiverem alguma dúvida, podem me mandar alguma mensagem no PV ou pode estar revendo o vídeo, né? Algumas vezes, para que não fique alguma dúvida. Quando a gente vê mais de uma vez, às vezes você vê algo que você não tinha visto na primeira vez, né? Então, fica aí a dica de vocês estarem sempre, né, que tiveram um tempinho para rever novamente, para compreender, né, fazer as coisas como realmente elas devem ser feitas, tá certo? Ok? Bom, então agora nós vamos ver as palavras que têm o quê? 3 sílabas, que são chamadas de trissílabas, né? Palavras formadas por 3 sílabas, né? Então, observe que às vezes, né, olha só, nós temos 3 colunas de palavras que foram separadas, né, contadas em 3, né? E que tem algumas características, né? Observe bem as características de cada uma delas. Bom, então vamos ver, né? Acompanhe uma leitura e também a separação silábica, né? Que já está separadinha
essas palavrinhas como elas foram separadas, tá? Então, acompanhe a leitura, olha só. Camada, atrair, janeiro, beleza, planeta, pimenta, salada, cardume, figueira, soneca, almoço, passear, sinuca, salada, banana, bolinha, risoto, Rodrigo. Bom, então aí vocês podem ver que tem palavras que são formadas com apenas o quê? Consoante, vogal, às vezes com consoante, consoante, mais vogal, e às vezes com o quê? Com vogal, consoante, não é isso? Bom, então agora nós vamos ver as polissílabas. Quando a gente vê a palavra, né, poli, a palavra poli, ela quer dizer que são vários, né? Várias sílabas, né? É mais de 3 sílabas, de 4 em diante. Então, polissílabas são palavras formadas por mais de 3 sílabas. Então, vamos ver aqui, né? Essas 3 listas, acompanhem a leitura e também vejam a separação silábica dessas palavras, como elas são separadas. Bom, então aí nós temos borboleta, Mariana, Goiatuba, brasileiro, festividade, almoçado, prateleira, panelinha, amendoim, espionar, carpinteiro, saboneteira, retângulo, adormecido, retardado, assombrado, arriscado, madeireira. Bom, então vocês puderam observar que tem palavras aí que tem o quê? 4 sílabas, 5 sílabas, né? Sempre mais de 3 sílabas. Por isso são chamados de poli, né? Polissílabas. Então, não esqueça. Poli quer dizer que é mais de 3, certo? Palavra poli quer dizer vários, né? Mais de 3, tá certo? Então, só lembrando, monossílabo quer dizer que é 1, dissílabo, di vem de 2, né? 2 sílabas. Trissílabas são 3. E polissílabas, poli quer dizer vários, mais de 3, tá certo? Ok, crianças? Bom, então a gente finaliza, né? Esse conteúdo por aqui. E eu quero que vocês façam, né, a tarefinha do livro de vocês, que fica na página 134, 135 e a página 136. São 7 questõezinhas que vocês possam estar praticando, tá bom? E que hoje, né, é uma segunda-feira. Espero que vocês tenham uma ótima segunda-feira. Tudo de bom, bons estudos, que Deus abençoe cada um com saúde, né, principalmente, e que vocês possam estar respondendo com atenção, tá certo?
Então, conto com todos e boa aula, bons estudos e até a nossa próxima aulinha, tá? Um cheiro no coração de cada um e até mais!